Juízes sem juízo, tipo um boa sem rumo que nos causa angina. Os tempos mudaram e muitos positivamente mudaram com o tempo. Mas há quem com o tempo conseguiu uma licenciatura para estragar o tempo de todos nós. A pandemia da Covid-19 parou o mundo. Na Europa, na América, Ásia e mesmo em África. Milhares de pessoas bateram as botas e muitas delas tinham muito peso na arena política, económica, social. Pessoas muito importantes na cultura e no mundo desportivo. Morreram. Morreram quase todas sem saber que morreram. Ou talvez sim, deixando para sempre de poderem desfrutar das suas conquistas materiais com ou sem mérito, lícita ou ilicitamente. Voltaram sem nada, tal como um dia cá chegaram. Morreram levadas por uma Covid que nos passou várias lições e que, por um divino milagre, poupou certamente milhares de vidas em África. Mas é no continente africano, onde os juízes são coniventes dos prejuízos fabricados por alguns e que quase todos comem no mesmo tacho. Em menos de 24 horas, a natureza mostrou-nos como em frações de segundos ela pode acabar com a ganância de todos com um tremor de terra. Levou a vida, sonhos e transformou duas grandes nações presentes nas histórias bíblicas em escombros. Juízes sem juízo, tipo jimboa plantadas no quintal do meu amigo Leonardo, que agora as colhe, no meio do lixo da nossa imponente cidade. Perante isso eu pergunto, como é que os juízes e outros teimam em abraçar condutas vergonhosas que escorraçam na praça pública as suas contribuições para a desgraça de um país, de um povo que sofre sem escola, sem saúde, sem educação, formação e perspectiva para a vida? Como é que alguém que se formou com o suor de muita gente, que apostou em si, alguém que cresceu ouvindo a palavra de Deus Pai, que ora no dia a dia é capaz de defraudar a si próprio depois de jurar fidelidade à profissão? Somos humanos, é verdade. Somos falhos. Somos teimosos. Muitos egoístas, gananciosos e prepotentes. Arrogantes e pouco sábios. Pois sendo inteligentes e com o conhecimento que se possui, devíamos pedir a Deus sabedoria e com isso cultivarmos o amor que se esvai com o tempo dentro de nós. Reforçar os valores da empatia e do bom senso, porque o povo está farto da tamanha promiscuidade intelectual dos doutores da nossa terra. Aos juízes sem juízo, eu relembro que a Covid-19, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e as redes sociais quebraram os paradigmas trazidos e que foram resistindo ao tempo desde a Segunda Guerra Mundial. Para mim, os juízes, os médicos, os padres, os professores, e só para citar, mas sobretudo os juízes e padres, eram e são figuras por quem sempre cultivei uma incomensurável admiração, respeito e consideração, por saber serem pessoas que muito estudavam e estudam, leitores ferrenhos, cultos por excelência e o baluarte da moral, da ética e dos bons valores de ser e estar em sociedade. Pena minha ver essas excelências defraudarem-nos a todos e que, por tão pouco, borram as suas nobres carreiras por se encherem de bens que mais tarde lhes retira o sossego e a glória. Maldita ambição dos juízes e de algumas juízas. Mas, porque os tempos mudaram e muitos se desligaram das doutrinas e mandamentos para a vida, o ser verdadeiro ou verdadeira nessa missão deixa muito a desejar. As luzes se estão a apagar e com ela o bom nome de um juiz e de uma juíza. Qualquer um pode ser político. Nem todos nasceram para ser juízes. E não é por acaso que a Bíblia reservou o seu 7º livro para os homens e mulheres da lei, que ao vestirem a sua toga e a vedarem os olhos, pudessem ser os mais justos em defesa da verdade e só da verdade, e jamais em detrimento dos injustos que tudo fazem, usando pessoas dominadas, fragilizam instituições para fazer valer a sua vontade ante o sacrifício de um povo, hoje mais do que ontem, completamente desmotivado. Mas homens e mulheres de verdade como José, Paulo e Salomão, como Ruth, Abigail e Esther, ainda existem sim entre nós. Boas pessoas, gente capaz, com vontade e talhadas para o bem, que farão de tudo para limpar toda essa vergonha e humilhação que uns poucos juízes ou juízas causam aos demais, pela força de uma insaciável vontade e de seus caprichos. Os nossos tribunais deixaram de ser cegos para serem neutros, entraram para os bolsos e não mais conseguem ver o fundo
não são todos os tribunais. Mas, no dia do juízo final, o verdadeiro juiz baterá forte no martelo e quero apenas lembrar que, nesse dia, o real julgamento será feito.